Como bem dito pelo Dr. Paulo, a normatização que trata, que regulamenta a pulverização do uso de agrotóxicos, ela não é praticada. Ela não é praticada até porque nós não temos uma fiscalização, até porque nós não temos uma condição de verificar os dias em que ela é permitido, o horário que ela é permitida, a situação do tempo, a situação do vento, a umidade do ar, a questão da distância, tanto para a pulverização sobre como em relação àquilo que passa da medida, né, permitida pela normatização. Essa é uma questão. A outra questão é que o nosso país ele é campeão mundial no uso de agrotóxicos e São Paulo está em quarto lugar nesse ranking. A extensão de área agricultável e os 300 mil projetos que nós temos em áreas produtivas não são fiscalizados como deveriam ser. A outra questão é que nós já temos a notícia da mortandade que tem assolado o nosso estado em relação ao bicho da seda, às abelhas, hortaliças, peixes. E os jornais já deram essas notícias. O que nós precisamos de fazer hoje é não viver no passado. Nós sabemos que há a condição da produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos. Mas o que nós estamos querendo é só uma gotinha nesse oceano. Nós queremos proibir a pulverização, restringir a pulverização. Eu estou falando de drones, estou falando de aviões, estou falando de canhões também. Essa posição não era inicialmente a minha posição, mas quando você começa a conhecer o que é o agrotóxico, como ele é utilizado e as implicações dele e a possibilidade no ano de 2023 de deixarmos de usar, é minimamente pedir uma gota de água nesse oceano para que nós paremos de enxugar tanto, né, o gelo, buscando saúde, só colocando aporte em hospitais, só colocando aporte em organizações para tratar daquilo que minimamente nós poderíamos evitar com uma alimentação saudável. E a pulverização não resolve tudo isso, mas é a ponta do iceberg que precisa acontecer. Então, essa audiência promovida pela professora Juliana, vereadora na casa, em decorrência do projeto que foi apresentado, para que seja proibida a pulverização, como já foi feito no Ceará, como já aconteceu também aqui no estado de São Paulo, porque é de competência, sim, da cidade tratar dessa questão, é por demais, é por demais necessário, não é importante, é necessário. Esse projeto não é um projeto da professora, deveria ser um projeto de todos os vereadores, deveria ser um projeto da sociedade aqui americana, que é uma cidade muito culta e que tem uma riqueza muito grande e que precisa sair adiante numa legislação que precisa acontecer em todo o nosso país, não só no Ceará, como aconteceu, mas também em todo o nosso país. O nosso Estado precisa abarcar também isso. Nós vamos levar, já levamos essa discussão e vamos intensificar essa discussão também dessa legislativa. Então, parabéns ao liberal, parabéns porque esteve presente até agora e parabéns à nossa vereadora que trouxe esse debate para a Câmara Municipal. Concordo. Eu acho que fazer uma audiência com o objetivo, que é o objetivo dessa audiência, como eu falei aqui em várias oportunidades, no sentido de levantar subsídio, levantar discussão, né, ouvir várias perspectivas sobre um assunto sobre o qual o nosso mandato está planejando. Nós já manifestamos várias vezes publicamente, nós queremos retomar essa ideia, apresentarmos um projeto de lei que vise melhorar as condições de segurança em relação à pulverização aérea de agrotóxico no município de Americana, que, como foi bem exposto aqui por vários dos convidados, especialmente pelo Paulo Crestana, que é o procurador do Ministério Público do Trabalho, que veio aqui, mostrou o mapa, projetou. A Americana tem uma área muito pequena, pulverizável, né? Essa área pulverizável ela é definida a partir de uma legislação federal, então ela tem que ter ali uma série de características relacionadas à distância de núcleos urbanos, à distância de olhos d'água, né? de nascentes, de captação da água, 500, 200 metros, então é uma distância curtinha, né, relativamente curta. A gente sabe que aqui em Americana essa área é muito pequena, cerca de 5,8%. Então, uma série de restrições, uma série de dificuldades que foram apontadas até pelo doutor Ivan aqui em outra oportunidade, em outra audiência pública, e que está também nessa ação de, não é esse o nome, né, mas é um processo de acompanhamento, agora eu lembrei,
processo de acompanhamento de política pública. Mudou um pouco o nome, né? É um pouco a ideia de um inquérito, de investigação, mas com esse sentido de monitorar a qualidade de uma política pública, que é a política de meio ambiente. Então, o doutor Ivan falou o quanto é urgente a gente pensar isso aqui em Americana, dado que essa área ela é muito pequena, ela é muito próxima a núcleos urbanos, ela é muito próxima a fontes de captação de água, de nascentes, e nós temos um problemão que é a fiscalização. Então, existem alternativas tanto a forma de pulverizar, existe alternativa quanto o próprio defensivo, né, como foi dito aqui pelo Juliano Fujita, né, que fez uma fala sobre as alternativas ao defensivo químico, ao veneno, ao agrotóxico. A gente tem alternativas que não prejudicam a saúde humana, que não prejudicam o meio ambiente. E tudo isso, a ideia hoje aqui, Jairinho, era justamente fazer essa discussão para que a gente faça um projeto de lei, para que a gente defina para que caminho a gente quer andar nesse sentido, com maior legitimidade, né? Através dos dados técnicos, mas também através do posicionamento da própria população, dos próprios moradores ali do assentamento, que fazem produção de agricultura familiar, com a questão da agroecologia, que estão buscando uns outros que já têm certificado de produto livre de agrotóxico. Essa galera, né, que é uma galera importantíssima, inclusive porque a agricultura familiar fornece alimento para a merenda escolar, essa galera está sendo ameaçada justamente porque ali do lado do assentamento, ali na região do Monte Verde, Roseli Nunes, assentamento Milton Santos, do lado a gente tem Canavial, né, a usina Ester, que faz uso desses agrotóxicos, que faz uso de pulverização aérea e também terrestre com trator. Então, o nosso objetivo maior aqui foi justamente trazer esses elementos e provavelmente dentro de uma semana, acredito no máximo, né, falei aqui que esse assunto é urgente, a gente vai protocolar, sim, uma proposta para ser discutida aqui na Câmara de Americana, e eu quero deixar, lógico, falei isso durante a audiência, é lamentável que a gente teve hoje aqui tão pouco de representação da gestão Chico Sardelli, tão pouco de representação dos outros vereadores dessa Casa Legislativa no momento de discussão de um assunto que é de interesse da população de Americana. Ainda há muita pulverização aérea ali na região do pós-represa, pelas empresas que acabam pulverizando, evidentemente, e com o vento acaba atingindo as pessoas que moram ao redor, né? O problema aí, Jairo, é o que os caras falam de deriva técnica, nada mais é do que as gotas que o vento sopra e caem onde não tem que cair, né? Então, essa dispersão atinge água, atinge o solo, inclusive a gente teve os dados aqui que eles colocaram no telão, uma parte muito pequena do agrotóxico que é dispersado via aérea chega de fato só no alimento. Se fosse só no alimento já seria um grande problema, que nós estamos cobertos de evidência de que esses produtos têm assim, fortes evidências que sejam cancerígenos, né? Não existe coisas muito conclusivas, mas fortíssimas evidências no sentido que são altamente tóxicos para a saúde humana. E a gente tem isso acontecendo na cidade e, por outro lado, aqui também foi dito, grandes dificuldades em termos de fiscalização. A deputada Ana Perugini falou que nós temos cerca de 70 e pouco, 75 servidores que são responsáveis, lembrando que o estado de São Paulo tem 645 municípios. Então, está nitidamente defasado, né? A gente tem uma questão aqui que, provavelmente, Jair, a gente vai fazer um baita requerimento nos próximos dias, porque a gente vai querer entender, sim, qual é a responsabilidade, qual é a ação que a Vigilância em Saúde aqui de Americana está fazendo no sentido de monitorar a contaminação de água e também de monitorar casos de intoxicação por agrotóxico. Então, é preciso ter esses dados bem claros para saber o que está sendo feito e se está sendo feito da melhor forma possível para garantir a segurança das pessoas na cidade americana. Mas a gente tem um grande problema que é o assentamento, o Roseli Nunes, eles estão numa área afastada, né, cercada ali de canavial, e a gente tem relato concreto, inclusive gravado, inclusive registrado, de que essas pulverizações elas estão acontecendo e estão acontecendo sem um mínimo, que é o aviso previsto em lei de 48 horas para que a pessoa, para que as famílias consigam minimamente se proteger, né, ou se proteger até que superficialmente, visto que esses venenos, eles estão na cadeia alimentar, porque eles estão na água, eles estão no solo, eles estão no ar, né? Mas para que não se tome banho de veneno, as empresas que fazem o uso da pulverização aérea, elas teriam que, no mínimo, avisar essas populações com, no mínimo, 48 horas de antecedência, o que também não está acontecendo.